Boas-vindas à quinta aula da nossa jornada de transformação da sua saúde mental. Nessa aula, nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que são as 5 necessidades básicas do ser humano. Para que a gente possa entender a natureza do ser humano e por que você se comporta da forma como você se comporta, a gente precisa fazer uma análise bem crítica sobre as suas motivações. E as motivações de uma pessoa, na maioria das vezes, vêm dessas 5 necessidades básicas que a gente vai colocar aqui na telinha para você. Essas necessidades, elas são conhecidas como a pirâmide de Maslow, onde a gente tem na base a necessidade, as necessidades fisiológicas do ser humano. Em segundo lugar, logo acima, a necessidade de segurança. Em terceiro lugar, a necessidade de pertencimento. Em quarto lugar, a necessidade de autoestima. E em quinto lugar, a necessidade de realização, de autorrealização. E nessa hierarquia de necessidade, a maioria das pessoas elas estão presas no primeiro degrau dessa pirâmide, que são as necessidades fisiológicas e de seguranças. E por que essas pessoas estão presas aí? Por uma falsa ilusão de que, se mantendo em alguns comportamentos, elas vão ter essas necessidades supridas. Então, muitas vezes, essas pessoas podem se envolver em algum relacionamento que não é o melhor para ela, devido ao fato dela achar que dentro daquele relacionamento ela vai ter aquelas necessidades supridas, e caso ela saia desse relacionamento, essas necessidades podem parar de ser supridas, o que pode gerar um prejuízo real para a vida daquela pessoa. Então, muitas pessoas estão presas nessa camada devido a essa falsa ilusão de segurança. Quando a gente fala da necessidade de pertencimento, é muito importante que uma pessoa primeiro reflita sobre quais são os valores importantes para si mesmo. Algo que está muito conectado com a camada de autoestima. Vai notar que as camadas, na verdade, elas estão todas conectadas ao mesmo tempo, mas a gente separa com o objetivo de estudo. Uma vez que essa pessoa que ela está se relacionando, seja em um relacionamento amoroso, com um grupo de pessoas ou dentro de uma causa, caso o relacionamento, a pessoa que está do outro lado, o grupo que está do outro lado, não tenha valores similares aos seus, é muito comum que, mesmo que você esteja com pessoas ao seu redor, você ainda sinta solidão. Por quê? Porque o pertencimento vem de você se sentir preenchido com aquele relacionamento, ter a certeza que pode contar com aquela outra pessoa, ou com aquele grupo, ou com aquela causa. O quarto degrau da pirâmide é a necessidade da autoestima. Quando a gente fala de autoestima, a gente não fala só de estar satisfeito com a imagem que a gente tem do espelho, mas sim com a imagem do que a gente tenta é, passar em relação aos nossos valores, um senso de eficácia em relação a alguma atividade que você se propõe a fazer, o respeito que você tem consigo mesmo e o reconhecimento de que você é uma pessoa de valor e que está caminhando para conquistar alguma coisa, e alguns sinais que você precisa reconhecer caso essa camada não esteja sendo preenchido. Seus limites, se alguém passa por cima dos seus limites e você não age em relação a isso, dificuldade de entender as emoções, você prioriza satisfação de outras pessoas em detrimento a si mesmo, que é o mesmo que não pôr limites, e você consegue cumprir as tarefas que não são necessárias para os seus valores, aquela questão que a gente fala sobre a autoeficácia. Pessoal, buscar as motivações pela maneira como você se comporta pode não ser uma tarefa fácil de se fazer sozinho, especialmente porque a gente tem uma ilusão dos nossos próprios vieses cognitivos.
Então, a gente recomenda muito que isso seja trabalhado dentro de um processo terapêutico, onde você tem uma outra pessoa para te fazer perguntas fundamentais para te ajudar, às vezes, a desbloquear uma parte das suas motivações que talvez você não esteja vendo com tanta clareza. E quando a gente está em processo terapêutico, a gente faz uma engenharia reversa dos seus comportamentos e dos seus pensamentos para entender exatamente o que está te motivando a fazer uma determinada coisa da forma como você faz hoje. Se você se sente insatisfeito em alguma área da sua vida, é fundamental que você comece a fazer esse processo de entendimento das suas motivações, essa engenharia reversa. A gente vai te ajudar com isso, deixando um documento em PDF no link desse vídeo, para que você possa entender um pouco mais sobre quais são esses questionamentos, como aplicar na sua vida, como tirar respostas que sejam satisfatórias para responder essas motivações. E mais do que isso, queremos deixar alguns sinais aqui para você de que você está bem dentro dessa pirâmide ou que suas motivações te levaram a ter um desenvolvimento pessoal significativo para enfrentar os desafios que a gente lida com relação à saúde mental. Em primeiro lugar, você consegue tolerar a incerteza e abraçar o desconhecido antes de obter um resultado. Em segundo lugar, você aceita a si mesmo e aos outros, sabendo que possuem opiniões diferentes e isso é democrático. Em terceiro lugar, você prioriza aproveitar a jornada sobre chegar no destino, no resultado que você quer. Em quarto lugar, você criou bons relacionamentos, talvez poucos, mas relacionamentos com pessoas que você pode contar. Em quinto, você realmente tem uma preocupação do bem-estar da humanidade como um todo. Você não tem um olhar com sentimento de raiva. Você tem um olhar com sentimento de tá, legal, estamos aqui. O que a gente faz para progredir? Em sexto lugar, você reserva um tempo para lidar com as suas próprias necessidades, que é fundamental. E em sétimo, você é uma pessoa focada em solução, não em ficar ruminando os problemas, achando que aquilo vai desaparecer. Espero que a gente tenha te explicado de maneira bem objetiva esse conceito das 5 necessidades do ser humano. É um conceito bem subjetivo, então se você tiver qualquer dúvida, fique super à vontade em nos puxar tanto no Instagram para responder essas perguntas, quanto também qualquer outra meio de contato que você tenha conosco. E nos vemos no próximo vídeo.